Mas, olha, completa. Todo mundo que já conversou comigo em off sobre esse assunto sabe que a minha opinião é essa. A gente não muda essa geração. Eu uso sempre essa expressão, inclusive. Cachorro velho não aprende truque novo. Você não vai combater o pescador que matou a vida inteira dele. Você não vai combater, principalmente brigando. Porque quando você briga com alguém, você dificilmente muda a opinião da pessoa. Você cria, na verdade, uma antipatia da pessoa contigo. Você não muda a opinião da pessoa. Então, nisso que você falou, eu concordo 200%. Eu só quis levantar essa lebre porque às vezes a gente é tão conivente com as coisas erradas, por ser um país tão conivente com todas as coisas erradas, sim, que às vezes a gente esquece o nosso papel como cidadão. E aqui no Paraná, como tem essa lei e ninguém conhece, as poucas vezes que eu falei isso dentro do programa de pesca, a enxurrada de perguntas que eu recebi em relação a isso foram imensas. Pô, eu nunca ouvi falar disso, não sabia. Desculpe. Então, até me assusta, sabe? Pedro, não é somente essa. Os defesos, por exemplo. Defeso, que é uma coisa que todo pescador que exerce a profissão deveria saber, não são levados a sério. Os defesos... A tainha, por exemplo. A tainha é uma coisa muito forte. Tem época, porque o pessoal cobra do pessoal não navegar e tal. É um absurdo. Então essa é muito levada, mas garopa, anchova. Por exemplo, se eu não me engano, ontem ou hoje que foi liberada a anchova. E quem que sabe disso? Posso falar um negócio polêmico polêmico também? Então, assim, só pra ser polêmico. Solta o verbo, Pedrão. Exatamente. Essas coisas são pouco difundidas. Eu vou dar um outro exemplo antes de você entrar. O nosso amigo, capitão Thiago Moraes, que pesca no Sergipe, os tarpons, os maiores tarpons do Brasil são com ele. Os tarpons, quando alguém pega um tarpon lá, um ribeirinho pega um tarpon, os jornais da região vão lá e divulgam. Olha, um lindo tarpon foi pego. Não é tarpon, eles chamam já de... publicam a foto do bicho pendurado tarpão, morto, né, cara? Não, tem um outro... O nome é Pirapema. Uma pirapema foi pego lá e tal. No jornal, cara, o jornal, não, que é uma fonte publicadora... bicho morto. Sempre. O jornal, que é uma fonte publicadora de informação que deveria olhar os dois lados, publica o pescador com o peixe. E não vai olhar uma lei que proíbe. O peixe é proibido por extinção de ser matado. Aí o que acontece? Os caras vão lá e publicam no jornal, que é de divulgação pública. É um troféu, né? Como um troféu, sendo que é um peixe proibido por lei. Então, veja bem, se um jornal, nós somos ínfimos perto de uma divulgação de um jornal publica, cara. Então, assim, ó... Mas nós já fomos muito mais ínfimos. Não somos mais não, tanto. Ok. Somos ainda. Volto a dizer, mas não somos nós mais temos tanto. uma representatividade dentro da pesca. Só que assim, ó, vamos olhar pro nosso umbigo. A pesca esportiva dentro do pescador, que é o teu tio, teu vô, meu pai... Nada. Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. O cara que pesca lá no seu laguinho, com isca natural lá e tal. Cara, existe uma fração gigante da pesca, existe nós. Claro, a gente tem nossa pressão, a gente faz nossa pressão dentro da pesca, mas nós somos muito pequenos. Então, assim, enquanto a maioria não for a favor do que a gente faz, a gente vai ser a minoria. Sempre. Vai acontecer a morte do flecha do 1,20 m, vai acontecer o tarpon morto lá e ser divulgado. Cara, eu tenho muitos vídeos meus, principalmente os que viralizaram, que a maioria dos comentários é isso aí na farinha é delicioso, fritinho é maravilhoso. A grande maioria. Né? Então, assim, Quantas pessoas você não encontra que a pessoa fala assim, eu não acredito que você solta aquele... Não, sim. O meu avô fala assim, e eu já falei 100 vezes pra ele que eu solto, mas toda vez que eu chego ele fala, não trouxe nenhum peixinho? Isso. Cara, minha avó sábado, mas não trouxe nada, de novo. Mas como é que eu vou mudar? Não vou trazer. Mas como é que eu vou mudar o pensamento do meu avô que tem 90 anos? Cachorro velho não aprende tudo. verdade. Como? Eu prefiro guardar essa energia. Pro meu avô, eu falo, vô, acabou caindo lá e não peguei. Vô, trouxe um outro aqui e tal. Mas como é que eu vou mudar? Ele não vou mudar, mas quando eu pego uma criança que não tem a malícia de matar, essa criança é muito mais fácil de eu policiar ela. Por isso a responsabilidade, nós que estamos né, nas mídias aí, Exato. né, formadores de opinião e tudo mais, né, temos em relação a esse tema. Porque, volto àquilo que o Pedro falou, a gente não pode simplesmente se calar, achar que tá tudo normal e que ninguém faz, então vamos ficar na minha e deixa o negócio, né, do jeito que for. Deixa eu fazer um parênteses com relação a isso, cara, até para não ser mal interpretado, se alguém me interpretou mal naquilo que eu falei. A minha briga não é com o Ribeirinho, velho. Te falo. A gente escuta, você que tá aí dentro do iate lá no Open, né, o pessoal que tá sempre aí na água, das marinas e tal.
a primeira justificativa do pescador matador, isso aqui, quem mata peixe vai engolir um pouquinho seco. O cara sempre fala assim, mas essas redes aí matam um monte de peixe. Que é o que eu matei perto da rede, né? Eu matei meia dúzia de peva ali e tal, e tal, essas redes matam um monte de peixe. Eu vou falar, a minha indignação não é com o Ribeirinho. O Ribeirinho, como o Felipe falou, ele depende disso. E ele falou, pode ser que o rapaz precise se sustentar, pode ser que ele queira comprar uma mansão. O cara que quer comprar uma mansão, eu julgo mesmo, me desculpe, mas eu julgo mesmo. Para mim é um grande de um lazarento, para não falar outra palavra. Né? Até porque parei de falar palavrão. Mas o Ribeirinho, eu participei de um tempo atrás numa reunião de pessoas influentes da Baía de Guaratuba. E quando eu falo influentes, não é da questão da pesca. Tinha pessoas da rede hoteleira, tinha pessoas da rede de restaurantes, tinham pessoas da rede de pescadores ribeirinhos, tinham pessoas de vereadores, polícia, enfim. E me convidaram para participar disso. O nome do projeto era Salve a Baía de Guaratuba. Né? E dentro desse projeto, como eu falei, tinham pescadores ribeirinhos. A primeira impressão que eles têm quando eu cheguei lá, as primeiras coisas que eles tiveram quando eu cheguei lá, era do maior inimigo deles. Porque eu tinha a personificação do pescador esportivo. Os caras que vêm de Curitiba, vêm de outras cidades, com os seus barcos aí de 150 conto, como você falou, 200 conto, motor pesado. Jogando baixo. Aí vazando e tal, e julgando aquele cara, né? Porque isso é que o pescador esportivo, na imagem deles, e talvez eles tenham um pouco de razão em relação a isso, fazem, né? Transparecem e fazem mesmo. Não vamos ser corporativistas ao ponto de falar que somos todos bonzinhos, porque não somos. Mas aí eu fiz amizade com esses caras. E tava lá o presidente da Associação de Pescadores na época. Eu, infelizmente não lembro o nome dele agora para poder mencionar. Mas olha só interessante, falei tudo isso para dizer um negócio. Dentro de Guaratuba, naquela época, tinha 300 ou 350 redes legalizadas de pescadores nativos, ribeirinhos, que poderiam pescar. Não só dentro da Bahia, como fora, o camarão, enfim, vários peixes de lá e vários tipos de pescarias da região. E de redes ilegais, tinham mais de 800. Nossa. Então a briga desse cara era muito comigo, pescador esportivo, mas eu não representava nenhum risco para a subsistência dele. Ele só se incomodava com a gente, pescador esportivo, porque passava com os barcos voando, aquele tipo de soberba que muita gente tem dentro do nosso setor, né? Independente do motivo, mas tem. Mas o grande problema desse cara era o pescador com rede legal, que era o funcionário da Marina, era o funcionário do Yacht Club, era o cara que estava lá e fazia um serviço de garçom ou de qualquer outra profissão. E no final do expediente ia lá colocar a rede legal dele. E eram mais que o triplo, ou dobro, mais que o dobro, das redes legalizadas de Guaratuba. Agora imagine, quanto dessas redes ilegais não tomavam do sustento desse ribeirinho? Que tinha a rede legal tem um custo, ele tem que homologar, ela tem que ter a malha certa, ele tem que passar por um monte de fiscalização do poder público para poder ser usada, e o cara lá, com a rede legalzinha dele, vai lá, arma no final da tarde, numa marezinha boa e tal, blá, blá. Então, a grande dor desses caras, às vezes, não é a gente, é o próprio pescador ilegal. Por isso que eu digo, nós temos o dever como cidadão de denunciar. Porque se em Guaratuba, vamos usar só esse exemplo do nosso micro-organismo ali da pesca aqui no Paraná, que é Guaratuba. Se a gente pudesse controlar as redes ilegais ali dentro da nossa represa, da nossa baía, nós já teríamos um sucesso absurdo. Não precisaria tirar o ribeirinho do sustento dele. O cara ia ter muito mais peixe para pegar, Sim. muito mais facilidade para poder sustentar a família. Você, como pescador esportivo, participador de torneio e tudo mais, teria muito mais êxito nas suas pescarias. Mais qualidade de peixe. Né? Exatamente. Então, assim, é uma atitude pequena que, se todos nós trabalhássemos em conjunto para fazer o poder público trabalhar, talvez não fizesse toda a diferença do mundo, mas um pouquinho eles iam fazer.